Beleza, show de bola. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, fantástico. Aí. Beleza. Bom, pessoal, seguinte. Então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só deixar tudo aqui, agora sim. Pessoal, seguinte, ó, já deu play, já tá gravando. Para quem vai estar assistindo esse vídeo depois, pelo jeito eu marquei num horário que não dava para quase ninguém, né? Só a Raíssa conseguiu assistir, tá aí no horário da aula, né, Raíssa? E aí é o Eu não seguinte, perco uma. não perde nenhuma, né? Vamos que Depois que eu vamos. passei em bio e isto, você acha que eu vou perder essa aula? Vamos que vamos, então. Aprovar a física também? Show de bola. Vamos nessa. Já tô aqui, Pessoal, ó. seguinte, olha lá. Vamos começar a brincadeira aqui. Para você que está chegando agora, tá? Caiu de paraquedas aqui, adquiriu o curso. Essa é a nossa first class, é a nossa primeira aula. Essa nossa primeira aula de fisiologia, o que vai acontecer? Eu vou te explanar o genérico, certo? Do que é a fisiologia 1, tá bom? E a gente vai detalhar um pouquinho o início do cronograma. Eu estou com o cronograma aqui na minha mão. E aí, a gente vai detalhar um pouco do que vão ser os pontos que a gente vai abordar agora nessa primeira aula, que é mais generalidade, e eu vou detalhar mais o cronograma à medida que o curso vai desarrochando aí para vocês. Então é o seguinte, quem não me conhece, sou o professor Wagner Diego, tá? Leciono uma porrada de matérias aí, tá? Provavelmente se você não for, você vai ser um aluno meu em alguma disciplina, em alguma matéria. Trabalho com várias, tá? Fui ajudante de isto e embrio na UAI, deixei agora a ajudantia, e estou com uma proposta nova que é o lançamento do curso agora de fisiologia, tá? Na UAI, vamos detalhar um pouco. O que corresponde à nossa chamada Fisiologia 1? Fisiologia 1. O que é Fisiologia 1? Mas, assim, em poucas palavras, para a gente enxugar um pouco mais o cronograma. Não quero detalhar ponto por ponto, até porque a gente vai ver isso até dezembro e até o final do ano. Deixa eu evitar aqui um pouquinho. Isso. Até o final do ano a gente vai chegar com toda a matéria. Então você vai ver todo o programa, todo o cronograma vai ser visto. Então, olha só, de um jeito rápido e fácil, quais são os 4 grandes conteúdos que eu vou ter na nossa fisiologia 1? Primeiro, a gente começa com sangue. E, gente, tem muita coisa, tá? E eu já adianto para vocês, assim, apesar da histologia não, apesar da fisiologia, tanto a 1 como a 2, ser bastante matéria, bastante coisa, todos os conteúdos, eles são perfeitamente entendíveis, assim, não tem nada que é bizarro, que é escroto, que é muito difícil de entender, não. E, assim, para quem, né, já teve a oportunidade de cursar ou já teve algum contato com a matéria, já te adianto logo o seguinte, isso foi dito para mim no primeiro dia de curso, no primeiro dia de aula. Eu cursei com a professora Sandra, tá? Ela é da terapia intensiva, e ela dizia uma coisa para a gente bem interessante. A professora Sandra, ela dizia o seguinte, ela dizia sempre assim para a gente, se você não gostar de fisiologia, muito provavelmente você não gosta de medicina. Por quê? Porque essa é uma das matérias mais médicas do curso. Tá, pessoal? Essa é uma das matérias mais médicas que vai ter no curso. Então, foi dito para a gente e eu acabo repassando essa informação para vocês. Essa é uma matéria que você se sente um pouco médico. Ela vai te trazer, a maioria das questões de prova vão vir assim, paciente chega na guarda, certo? Hiperventilando, certo? Com dor torácica, e aí a gente vai começar a ter aquele contato mínimo, mesmo que ainda não é um paciente na tua frente de verdade, mas a gente vai começar a ler história clínica e vai começar a aprender aí um pouquinho da matéria que é mais médica que as outras, diferente de bioquímica, por exemplo. Bioquímica é muito via metabólica, é muito teórica, você vê as enfermidades, mas são poucas, né? Não são muitas. Aqui tem bastante, aqui tem mais. Então, assim, ó, só enxugando a conversa. Fisiologia vai ter 4 conteúdos, certo? 4 conteúdos. Quais são os 4 conteúdos que a gente vai ter? Sangue, resp, cardio e renal. Então, assim, o que é fisiologia 1 em 4 palavrinhas rápido? Sangue, resp, cardio e renal. Eu cursei nessa ordem. Quando eu cursei, ó, às vezes o final é oral e muitas das vezes o final é choice. Vai depender sempre na UAI, mais específico para a UAI, tá? Na Barcelona não é assim. Mas para a UAI depende muito do número de alunos que vai ter assignado para aquela final. Então, assim, pode ser que vocês caiam no oral. Muito provavelmente a chance de ser um oral fisiologia é bem alta.
tá? Mais do que bioquímica, por exemplo, que é prova de desarrojo. Então, pronto. Diego, eu já entendi que fisiologia 1 é sangue, resp, cardio e renal, e agora a gente vai detalhar um pouquinho do TP de hoje. O TP de hoje, a gente vai trabalhar generalidades de sangue, tá? E eu tô aqui com conteúdo programático, tá? Tá aberto aqui, da UAI especificamente. Olha lá, ó, TP1, generalidades de sangue. Aí vem subtópicos, só para a gente entrar um pouco nesse idioma, nessas palavras que está dentro do cronograma da matéria. Volume sanguíneo total, a gente vai chamar isso de volemia, método de determinação, plasma, composição de la sangue, função, origem das proteínas plasmáticas, proteinograma, certo? Hipoproteinêmia, ionograma, hematocrito, variações fisiológicas. Isso aqui você não tem que saber de memória não, tá, pessoal? A gente está vendo o cronograma. Aí vem vida média, concentração e variação fisiológica. Lembra bem que em físio a gente vai ter que, por exemplo, essa primeira aula, ela é uma aula que ela é carregada de número, certo? Ela tem bastante valor de referência. Aí você me vira para mim e fala assim, Diego, tem que saber nessa altura os valores de referência? Tem que saber. Por exemplo, você tem que saber que o sódio plasmático é de 135 a 145 miliequivalente, certo? Você vai aprender comigo já aqui no TP, na metade da matéria ali, na parte de RESP, você vai aprender o que é uma falha cardíaca, o que é um edema agudo de pulmão, que é muito comum, é muito clássico, vocês vão trabalhar com isso o resto da vida. A gente vai ver ácido base também dentro de sangue. Vou continuar, olha lá, ó. Aí vem hemoglobina do adulto, presta atenção que isso aqui cai, viu? Isso aqui é pergunta de prova. Hemoglobina do adulto, hemoglobina fetal, transporte de oxigênio, fatores que influenciam a dissociação da hemoglobina, P50, ó, conta para ninguém, já na primeira aula. Raíssa, tá aí me escutando? Tá ou não tá, Raíssa? Na primeira Claro. aula, na primeira aula eu já te dou uma pergunta. Adivinha, escuta essa aqui, Raíssa, ó. A minha primeira pergunta da minha final de Fisiologia 1, para mim, a primeira, começou assim, que é la P50? E a gente vai ver isso, não agora, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula. Eu estou só lendo o cronograma de sangue para vocês. Vou seguir, olha lá. Importância... P50. Exato, P50. Fica com isso na cabeça. P50 é uma pergunta de final que sempre fazem, tá? Independente se for da oral ou for da choice. Tá, importância funcional, metahemoglobina, carboxihemoglobina, conceito de célula hematopoética, isso aqui é importante. E aí vem eritropoieses, fetal, adulta, vitamina B12, ácido fólico, metabolismo de ferro, fórmula de transporte de oxígenos, componentes, né? E o contenido arterial e venoso. Ponto. Então, assim, ó, vamos lá. Esse é o cronograma, eu li tudo que está aqui, não sei se vai dar para ver vocês, tudo que está aqui correspondente ao programa de Fisiologia 1. Então, sem enrolação, sem delongas, vamos direto para a matéria. Olha lá, ó, e outra coisa, como no caso você que está assistindo, Raíssa, se tiver qualquer dúvida, me fala, tá? Qualquer dúvida, qualquer parte da matéria que não ficar claro, você pode me parar. Primeira coisa, vamos do básico, a gente vai do zero. Quando a gente fala da sangue, a sangue é um tecido, chamado de tecido sanguíneo, certo? Tecido sanguíneo. Aí a pergunta que eu começo para a gente abrir a primeira matéria no primeiro dia de aula, com isso de tudo é: o que é la sangre? O que é la sangre? Quando o professor, olha lá, no primeiro dia de aula, ele te pergunta assim, chicos, que é la sangre? Ele quer escutar de você o seguinte: a sangue é um tecido. Ele não quer escutar outra coisa. Conectivo, especializado, certo? Especializado. Então, o professor vai abrir a aula perguntando para você, chicos, pergunta de exame, que é la sangre? Pergunta grande, pergunta óbvia. O que você tem que responder? É um tecido conectivo especializado, certo? A sangue é um tecido conectivo especializado. Tá bom, Diego, beleza. Como é que está formado
o sangue. Como é que está formado lá sangue? Olha só, se a gente colocar o sangue aqui, ó, num tubo de ensaio, certo? E aí, em laboratório, eles fazem um processo que é a centrifugação, certo? Pega o sangue, retira do paciente, coloca em um tubo fechado, coloca numa máquina de centrifugar, ela gira a uma determinada velocidade, a gente não importa saber isso. E aí, o que vai acontecer? Vai separar, vai decantar, certo? Vai eritrocedimentar, vai pegando essas palavras. Vai separar a parte líquida. Vai separar a parte líquida da parte globular, ó. Certo? A gente viu até agora, para começar, que o sangue é um tecido conectivo especializado, sim ou não? Certo? O que é que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam aqui, ó. Imagina que está até aqui, ó, de plasma, certo? 45%. Peraí que eu errei aqui. Isso. 45% do sangue está formado por elementos formes. Você vê que eu não usei a palavra células, né? Elementos formes, certo? Diego, e os outros 55%? Os 55% aqui, ó, corresponde ao que a gente chama de plasma. Vamos bem devagar, sem desespero, sem problema. Muito simples, muito fácil. Eu estou te falando da composição do sangue. Do que o sangue está formado, certo? O professor vai falar isso na sala de aula sim ou sim. Ele quer ouvir de você que é o seguinte, que o sangue é um tecido conectivo especializado e que, quando a gente faz a separação do sangue lá na máquina de centrífuga, ele separa a parte globular da parte plasmática. E o que eu quero que você saiba? A porcentagem. 55% do sangue vai ser o quê? Plasma. O que é o plasma? Só para você entender, para ficar fácil, tá? Não vai ficar difícil, não. O plasma, gente, basicamente, tá? Basicamente é água, sais, íons, proteínas, certo? Então, bora colocar aqui, ó. Água, sales, íons. E eu vou colocar um dos elementos mais importantes que tem aqui. Vocês sabem o que significa? O que significa pi? Quase que eu falo a resposta. O que significa pi, Raíssa? Proteína. Proteína, lógico. Então, Não, aonde você não tem você como vê... esquecer da sua aula de histologia. Não, o pior é que eu estava dando uma aula de isto outro dia, eu perguntei o que é pi, e o menino respondeu 3,14, professor. Eu falei, não está errado, que eu dou aula de matemática também. Aí ele lembrou Então, da sua aula de matemática. aí ele lembrou de matemática, né, lá do ensino médio que ele cursou. Então é o seguinte, olha lá, ó, 55% do sangue está formado por plasma. O que tem no plasma? Basicamente, água. O que mais tem no plasma é água. Então tem água, íons, sais, por exemplo, o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, toda essa galera aí. E, dentre as proteínas, eu quero te chamar a atenção para uma em especial, certo? Qual é a proteína que é importante? Eu apaguei bem aqui na parte de elementos fortes, formes, né? Elementos formes, pronto. Olha lá, dentre as proteínas, eu quero destacar a proteína mais importante que tu vai ter aqui. E olha só, olha o que eu vou te falar. Nós estamos na primeira aula, nós estamos no começo de tudo. Essa proteína que eu vou te falar aqui, ela é mais de 50%, 55% ali, das proteínas que estão no sangue. Só que ela vai me ajudar a dar o indicativo de várias clínicas, certo? Te apega no que é importante, eu já estou te dizendo já na primeira aula, já no início, pra você já vir bem orientado. Então, assim, essa proteína é a proteína mais importante que tem no sangue. Quem é? Essa proteína é a albumina. Não esquece, né? Essa proteína tem no ovo, tá? A proteína está muito presente no ovo também. Isso é o que eu quero que você saiba. Existe um gráfico, uma pizza desse tamanho assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho uma coisa, pessoal. Aqui, beleza. Olha lá. Existe um gráfico, que ele é o gráfico, é chamado de gráfico de setores na matemática. Não importa, é aquela pizza, aonde ele mostra as porcentagens de cada proteína. Primeira informação que eu quero que você saiba.
As proteínas do sangue, elas são produzidas aqui, ó. Sei que meu desenho não está muito bom, não, mas quem é esse cara aqui? É o fígado. Certo? Então, quando te perguntarem quem é o responsável por produzir as proteínas do sangue, isso vai ser importante na clínica depois, tá? A gente está só armando a base do básico do básico, mas que é importante. Cuidado, tem uma perguntinha de prova um pouquinho maldosa aqui. Se te perguntarem assim, ó, a resposta dá até para suspeitar. Te perguntarem assim, vem cá, o fígado produz todas as proteínas do sangue, sim ou não? O que tu acha? O que tu acha, Raíssa? Só pelo tom da pergunta, tu acha que o fígado produz todas as proteínas do sangue? Não. Não, obviamente não. Vai ter uma proteína no sangue, certo? Um modelo, um tipo de proteína, que não é produzido pelo fígado. Vocês vão lembrar lá, eu acho que vocês vão lembrar, né? Eu espero. Vocês vão dar aula de tecido conectivo lá na parte de histologia, que são as imunoglobulinas, anticorpo. Imunoglobulinas. Imunoglobulina, anticorpo é a mesma coisa. Então, cuidado com a Uhum. maldade. Tipo assim, todas as proteínas do sangue são produzidas no fígado? Não, tem uma que não é. Qual é? As imunoglobulinas, os Imunoglobulina. anticorpos. São produzidos aonde? Lá nos plasmocitos. Lembra que deriva Isso. do linfocito B. Não vou entrar muito nessa parte. Mas Sistema é imune. importante isso aí. Então, volta. Como é que está formada a composição do sangue? Fala para mim. 55% é o quê? Plasma, né? 55% está formado de plasma. Os outros 45% é formado de elementos formes. Aí eu já te adianto uma coisa. Diego, e quem são o tal dos elementos formes? São 3, tá? Importantes pra caramba, ó. Vamos lembrar aqui da parte de histologia, porque vai dar... Gente, isto é a matéria mais, digamos assim, que mais te dá base, sustentação, junto com biologia, para o resto da carreira, do curso. Quem são os elementos formes? São 3, tá? São os glóbulos rojos, ou também chamado de hematíase. Eu vou ter os leucocitos, que são chamados de glóbulos brancos, e a gente vai ter as plaquetas. Só para ficar claro uma coisa, todo mundo tem sinônimo. Glóbulo roxo pode ser chamado de hematíase. Então, se você lê hematíase, que em português é hemácia, certo? Significa glóbulo roxo. É aquele lá, bicôncavo, com a forma, né, mais achatada no meio, que mede 7,5 micrômetros de diâmetro. Isso é detalhe, tá, gente? Isso é coisa fina. Eu falo mesmo para a gente enriquecer um pouco a aula. Então, olha, glóbulo roxo vai poder ser chamado também de hematíase, são sinônimos. Leucocitos é a mesma coisa que falar glóbulo branco. E plaqueta é a mesma coisa que falar trombocito. Pega todos os sinônimos para o teu resumo ficar aquele resumo pro 10, entendeu? Que mirou no 10. Se tu errar um pouquinho, nós bate um 9, 8 ali. E eu falo para vocês, dá para aprovar físio com final com nota alta, tranquilo, sem morrer de estudar, sem se matar. Mais do que bioquímica. E olha que eu dou aula de bioquímica também, certo? Mas bioquímica a gente sabe que é um pouco mais indigesta. Então, volta. Composição da sangue. 55% é plasma, 45% é elemento forme. Perguntinha de prova. Plasma é a mesma coisa que soro? Sim ou não? Plasma é a mesma coisa que soro? Sim ou não? O que tu acha, Não. Raíssa? Não é a Falta mesma proteína. coisa. Por quê? Porque o soro é o plasma sem os elementos de coagulação. Fala com essas palavras e tá amarradíssimo. Então, bora lá. Vou colocar aqui em cima, ó, devagar, ó. Suero. O que é o soro? É tudo que tem o plasma menos o fibrinógeno. Lembra? Guarda essa proteína aí, porque o fibrinógeno é o seguinte. Eu só quero que tu saiba agora, nesse momento, essa informação. Eu fico me segurando para não dar toda a matéria de uma vez. Então, a gente vai aos poucos. Olha lá. O sangue, em condições normais, ele é líquido, devagar. O sangue ele é um tecido conectivo especializado e ele está no estado líquido. Mas cuidado, quando o sangue coagula, ele deixa de ser líquido, ele forma a casca da ferida, ele forma aquela crosta que primeiro a gente vai estudar tudo em hemostase, primária, secundária, via intrínseca, via extrínseca, as vias, elementos de coagulação, os cofatores, a gente vai ver tudo, fica tranquilo.
O que que eu quero que você saiba? O sangue é líquido? Opa! O sangue é líquido, abre aspas. Por quê? O sangue é líquido enquanto ele não coagula. Quando você ativa a cascada de coagulação, o sangue, ele forma o que a gente chama de trombo, tá? Ele forma um elemento que é sólido, é um trombo. Então, só para você saber qual a diferença de soro e plasma. O plasma é tudo. O soro é o plasma menos os elementos de coagulação, no caso, fibrinógeno, ponto, tá? Para eu não esticar demais, para não ficar muito densa a aula. Então, só lembrando, todas as proteínas do sangue, basicamente, vão ser produzidas no fígado, exceto uma, qual é? Exceto as imunoglobulinas, exceto os anticorpos. Imunoglobulina e anticorpo é a mesma coisa, certo? Tranquilo até aqui, Raíssa, sim ou não? Tá aí escutando? Sim, sim, tranquilo. Beleza. Agora, Top. vamos para outra parte. Vamos para outra parte da matéria. Seguinte, vamos falar um pouquinho de número, certo? Vamos falar um pouquinho de número aí. Primeira coisa, quando a gente fala assim, ó, glóbulos rojos, ou hematíase, ou hemácia, certo? Ou glóbulo vermelho em português. Quando a gente fala glóbulo rojo, o que que é o glóbulo rojo? Não é nada demais. O glóbulo rojo, ele é uma hemácia e ele tem forma de disco bicôncavo. Para quem lembra o básico de física, essa parte é convexa. Essa, assim, ó, essa é côncava. Convexo e côncavo. Então, ele é bicôncavo. Eu até nem desenhei tão bem. Ele é mais assim, ó. Certo mesmo? Ele é mais assim, ó. Ele é achatado nos centros, ó. É essa a forma, certo? E o que que eu preciso saber? Ó, gente, sei que é meio chato esse monte de número, mas esse aqui é bom você saber porque existe uma mnemotécnica. Você quer saber o tamanho de uma célula, por exemplo, de um neutrófilo, você vai comparar o tamanho de um neutrófilo, imagina num projetor. Você compara o tamanho do diâmetro, por exemplo, de um neutrófilo com de um glóbulo roxo, de uma hemácia. Quanto mede a hemácia? É o único valor que vocês têm que saber de cabeça, ó. Mede 7,5 micrômetros. Desculpa ter que mandar essa de memória, mas esse é o valor que tu tem que guardar, certo? Ele mede 7,5 micrômetros. E ele mede 2,5, ó. 2,5 micrômetros diante, de espessor. Tá. Outra coisa. Ele é flexível. Por quê? Porque aí a importância de saber o número. Vocês sabem que, assim, tem o coração, que é uma bomba, e aí tem um circuito da grande e pequena circulação. A gente vai ver tudo lá em cardio. O fato é que é o seguinte, o glóbulo roxo, ele, por incrível que pareça, ele mede 7,5 em média de diâmetro, mas ele tem que passar num espaço que é um capilar. Capilar, esse nome deram porque ele tem o diâmetro de um fio de cabelo. Ou seja, é muito fino. Ele tem que passar num capilar que mede, em média, 6 micrômetros. Aí tu vai me perguntar assim, cara, mas Diego, como é que um glóbulo roxo de 7,5 vai passar num capilar de 6? Porque ele é flexível, certo? Ele tem um citoesqueleto que deixa ele mais flexível, tá bem? Esse é um dado importante. Agora vamos para os números. Olha lá, ó. Primeira coisa, pergunta de prova, pergunta de oral na UAI. O que que é o hematocrito? Hematocrito. Hematocrito a gente representa assim, ó, HTO, tá? O que que é o hematocrito, ó? Hematocrito. Quando o professor te perguntar o que que é hematocrito, você vai responder: é o volume globular, tá no livro, tá? Pelo volume total do sangue. Então, o que que é hematocrito? É uma divisão, certo? É uma razão entre o volume globular e o volume Opa, baguncei aqui, pessoal. Peraí. Voltou? Deixa eu ver se volta. Voltou torto. Aí, foi. Beleza. Às vezes dá uma travada aqui. Isso acontece. Então, volume globular sobre o volume
total. Certo? Volume globular sobre o volume total da sangue, beleza? Esse é hematocrito. O que eu quero que tu saiba do hematocrito? O hematocrito, presta atenção. Lembra lá de novo, ó, a gente faz a centrífuga, certo? Coloca o sangue aqui, ó, no tubo de ensaio. E o que vai dar no final das contas? 45% vai ser elementos formes, certo? E 55% vai ser formado de plasma. Lembra que plasma é formado de quê? Água, sais, íons, proteínas, ponto. E a proteína mais abundante do sangue é a mais importante, a que tem mais e a mais importante. Vai ser a albumina. Não esquece disso. Pergunta de prova, aqui, ó. Hematocrito. Isso aqui que eu tô te ensinando é pro resto da vida, tá? É pro resto da tua vida isso aqui. Por quê? Porque tu vai pedir hemograma todo dia, toda hora, para praticamente todo paciente. Então, hemograma é algo básico, tá? Que a gente já tem que, aqui no segundo, terceiro ano da faculdade, já tem que estar assim, ó. Bora lá. O hematocrito vai ter uma pequena variação. Cuidado. Ele vai ter uma variação quando for no homem, certo? Sexo masculino. E quando for em la mulher. Quanto que é o hematocrito no caso do homem? Presta atenção aqui, ó. O hematocrito no homem é aproximadamente 47%. O que é o hematocrito? Volume globular, ou seja, esse volume aqui, ó, tá vendo? O volume de glóbulo roxo dividido pelo total. Ele dá aproximadamente metade, tanto tu vê que é 47%, ó. Dá quase 50%, entendeu? No homem. Isso é aproximado, tá? Aí tem gente que fala assim, ah, Diego, mas isso aí muda de autor para autor, não sei o quê. Filho, aprende uma coisa, aprende um negócio. Eu sou de exatas, tá? Eu gosto de conta. Aprende uma coisa, em medicina, ou o cara vai colocar assim um hematocrito de 45, 47, 43, ou ele vai pôr um de 98, que não tem lógica. Entendeu? Então, ele vai colocar um número muito fora, ele não vai colocar um de 47 e um de 46, porque os dois vão estar corretos. E em medicina tudo é aproximado, tá? Então, assim, não precisa ser tão rígido assim nos valores, é mais ou menos aquilo ali. Eu vou dar um exemplo, assim, ó, glóbulo branco, né, que é a parte da imunidade. Qual é o valor normal? Já já a gente vai falar. É de 4.000 a 10.000. Mas às vezes o paciente chega com 10.500, às vezes o paciente chega com 11. Tem livro que fala que é de 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Então, assim, cuidado com a questão dos valores. Então, a gente considera que o cara está com infecção, assim, algo mais severo, acima de 16.000, está quase dobrando. Então, tem que cuidar com esses valores. Voltou, de novo. O que é hematocrito? Hematocrito é o volume globular. Vai ter professor que vai falar que é o volume de glóbulo roxo. Tem sentido, por quê? Porque desses 45%, 1% é glóbulo branco. Se eu fosse dividir ao pé da letra, eu ia colocar bem assim, ó. 55% é plasma, claro. 55% dele é plasma. 45% eu não ia colocar 45%. Se eu fosse dividir bem, eu ia pôr assim, ó. 44% é de glóbulo roxo e 1% é de glóbulo branco, tá? Se quiser essa divisão também tá. Os 45%, o glóbulo branco tá lá, o glóbulo branco é 1, tá? De 100% ele é 1%. Ponto, só para dar uma detalhada nisso aí. Diego, e na mulher? Quanto é que o hematocrito, aproximadamente? Na mulher, é na casa dos 43%, ó. Você vê que dá uma diferença, certo? No homem, 47%, na mulher, 43%. Dá 5% de diferença em média, tá? Isso aí é uma média da população. Agora, toma cuidado. Toma muito cuidado. Por quê? O bacana dessa matéria é porque tem muito exemplo, tem muita coisa para falar. Se deixar, a gente passa a noite todinha conversando. Mas assim, vamos organizar. Vamos lá. Esses valores são estandarizados para todo mundo no planeta? Não. Cidades que estão, por exemplo, acima do nível do mar, o ar é mais rarefeito, ela tem hipóxia. E aí, guarda essa informação, porque é pergunta de prova, não conta para ninguém. Perguntaram para mim em pato, fisiopato, perguntaram em físio. Mesma pergunta. Cidades muito acima do nível do mar, a pessoa tem uma hipóxia pela baixa disponibilidade de oxigênio. Só lembrando que, independente se você está num lugar muito acima do nível do mar ou numa cidade ao nível do mar,
A composição do ar é a mesma. Exemplo, 21% é oxígeno. A diferença é a pressão total. Guarda essas informações, tá? Sei que eu na primeira aula já estou vomitando muita coisa, mas assim, eu juro para vocês, conforme eu vou repetindo, vai ficando claro, vai ficando óbvio, inclusive, tá? E alguém, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro no vídeo, manda mensagem lá para mim, manda mensagem no privado, manda um áudio, o que for, quando eu ver eu respondo vocês, tá? Mas não para de estudar, não. Então, bora. De novo, repete comigo. O que é hematocrito? Volume globular dividido pelo volume total, mais ou menos 45%. Para o homem dá 47%, para a mulher vai dar em torno de 43%. Por que, Diego, na mulher dá menor? Dois motivos. A professora vai, o professor, quem for, vai te perguntar por que, que o hematocrito da mulher é levemente mais baixo. Simples. A mulher tem a tal da menstruação. Então, assim, naturalmente, ela já perde um pouco de sangue todo mês, certo? E tem outro fator que pouco se fala muito pouco nele, eu acho um fator interessante. Fica com esse dado agora, tá? Se você quiser, eu te falo o número, mas não tem que saber o número, não. A concentração de testosterona no homem, ela é aproximadamente 10 vezes a da mulher, ou seja, da mulher dá 10% da do homem. Como assim, Diego? Uma mulher bem saudável, ela vai dar 40, 50, 60, 70 nanograma por decilitro de testosterona, tá? Entre 40 e 70. O homem vai dar entre 400 e 700. Um cara novo, viril, saudável, que dorme bem, que come bem, tá? Não tô falando dos hormonizados, tô falando de quem é natural. Então, nessa situação, já fica claro de entender uma coisa. Se a testosterona no homem é 10 vezes a da mulher, a testosterona ela é hemopoética. O que significa dizer que é hemopoética? A testosterona, ela induz a... Meu Deus. A medula óssea, ó, óbvio, ela induz a medula óssea a entrar em eritropoiese, ou seja, a fabricar os elementos do sangue, tá bom? Beleza. Então, dois motivos, ó. Por que que o hematocrito do homem é um pouquinho maior que o da mulher, cerca de 5%? Porque a gente não menstrua e a gente tem uma testosterona que é 10 vezes mais alta que o de uma mulher. E isso induz a medula óssea a produzir mais elementos no sangue. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, até agora é isso. Outra coisa. Tem outra coisa. Concentração de glóbulo roxo. Cuidado, hematocrito é o volume globular pelo volume total. Ou volume de glóbulo roxo, né? Alguns professores vão te falar assim. Não está errado, porque vai dar uma diferença de 1%. Dane-se. Né? Esse 1% é por causa desse glóbulo roxo, glóbulo branco aqui que não entra. Entendeu? Vai dar uma margem de erro de 1%, mas é muito pouco. Não é, como é que fala? Isso não é relevante para a clínica, 1% é muito baixo. Agora, peraí, outra coisa. Olha só que interessante. Larga tudo que você está fazendo, só olha para cá. Ó. Tudo que eu te falo é perguntinha de prova. E os professores notam quando você participa, entendeu? Você vai ter uma charla, lá, uma conversa, igual aqui, certo? Olha lá, concentração de glóbulo roxo. Cuidado. Concentração de glóbulo roxo. De novo, vai ter diferença do homem para a mulher. Na mulher, vou botar aqui no homem. Na mulher, os glóbulos rojos, põe isso na tua cabeça, ó. Galera que vai fazer, porventura, cair um choice, cuidado, unidade de sangue, quase todas, memoriza aí, a maioria é tanto por milímetro cúbico. Unidade de sangue geralmente é por milímetro cúbico. Fica com isso na cabeça, tá? Às vezes no choice ele bota por metro cúbico, cara, loucura. 1 metro cúbico é 1 metro de comprimento por 1 de largura por 1 diâmetro de espessor. Então, olha, devagar. Concentração de glóbulo roxo no homem. No homem é cerca de 5,5, 5 milhões e meio, tá? Vezes 10 a sexta por milímetro cúbico. Certo? Tu pode ver assim, ó. Ou vai estar assim, ó. 5 milhões e 500 mil por milímetro cúbico. Ah, Diego, eu tenho dificuldade com matemática. Fica com esse número aí, que dá certo. A mulher, pelo mesmo motivo que eu te expliquei, o hematocrito, aqui, ó,
que a mulher menstrua e a testosterona da mulher é 10% da nossa, né, do homem. Então, e a testosterona é um bochete, que se explica por que, que o hematocrito do homem é maior que da mulher. E a concentração de glóbulo roxo também. Só que o da mulher vai dar cerca de 1 milhão a menos. Então, vai dar 4,5 milhões, ó. Vezes 10 a sexta, sempre por milímetro cúbico, ó. Tá? Não estranha não, mas essa parte da matéria é generalidade sobre sangue. Então, assim, tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisinha. Eu tô indo com calma, tô comentando bem o que você tem que saber, tá? Amarra, as palavras que eu uso aqui são as palavras aceitas universalmente, porque o idioma médico e exatas, graças a Deus, se fala o mesmo idioma, entendeu? Se usa as mesmas palavras, é um vocabulário um pouquinho mais fechado. Por quê? Porque é importante na saúde que todos os médicos, toda a equipe de saúde, não só o médico, todo mundo fala os mesmos termos, a mesma linguagem que facilita o entendimento, sabe? Sabe aquela história, eu expliquei do meu jeito? Não, esquece isso. Não pense em explicar do teu jeito. Pega o vocabulário, pega o idioma médico, amarra as palavrinhas e usa as palavras da matéria que vai dar certo, tá? Então, de novo, olha lá, ó. O que é hematocrito? Raíssa, o que é hematocrito, Raíssa? Tá aí? Oi, tô sim. O que é O hematocrito, Raíssa? hematocrito vai ser volume globular dividido por volume total. Perfeito. E ele é igual ou diferente no homem ou na mulher? Tem uma variação por dois aspectos, pela menstruação e por causa da testosterona, que é 10% da mulher em relação ao do homem. Perfeito. Show de bola. Muito bom. Quanto é que é o hematocrito do homem, aproximadamente? Aproximadamente 47%, né? 47%. E o da mulher? 43%. 43%. Lembrando que esses valores são aproximados. Cada livro vai falar mais ou menos a mesma coisa, não vai ter diferença, não. Não vai ter grande diferença, perdão, vai ter pouca diferença. E a concentração de glóbulo roxo, ó, lembrar que na mulher é 4,5 milhões e no homem vai ser 5,5 milhões. E se explica pelo mesmo motivo, né? Ó, guardar essa informação aqui, ó. Um dos estímulos para medula óssea, ó, medula óssea. Isso aqui vai ser pergunta de prova para vocês em vários exames, tá? Vai com RESP, vai, deixa eu ver com o que mais, vai com aquelas leis de Dalton, a gente vai ver todas as leis aí, eu acho massa, porque, para minha sorte, eu dei biofísica para UBA e caí as mesmas leis, né? Lei de Puisselier, por aí vai, lei de Dalton, né? Bom, seguinte, aqui, ó, a gente já sabe o que é hematocrito, a gente já sabe dos glóbulos rojos. Agora, tem professor que vem com as perguntas mais categóricas, assim, ó, mais uma pergunta um pouquinho mais fechada, mais amarrada. Por exemplo, tinha um cara, ele nem está na faculdade mais, a gente até pode falar dele agora, que era o professor Levi. Levi fazia umas perguntas assim meio esquisitas. Mas, por exemplo, se um professor começa o exame oral e ele fala assim para você, quais são, olha só, vou colocar aqui devagar. Quais são las, palavra-chave, ó, propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la sangre? Quais são as propriedades da sangue que são relevantes para a prática clínica? Nossa, duas propriedades. Ó, vou te ajudar com a pergunta. Isso foi uma pergunta de oral, tá? Você era um professor enjoado na faculdade que tinha, ele começava o exame assim. Aí ele fala assim, quais são as propriedades da sangue? Pessoal, quando ele fala propriedades, está subentendido que são propriedades físicas. Ele não fala a palavra física, mas está subentendido. As duas propriedades, e eu vou detalhar isso mais na outra aula, tá? É porque, assim, essa parte tem que ir devagar para ir digerindo a matéria aos poucos. A primeira propriedade do sangue, importante aqui, ó, vai ser o que a gente chama de viscosidade, ó. Viscosidade. Diego, por que isso é importante? A viscosidade ela vai ser importante porque é o seguinte. Bora para o conceito de viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade, pensa num líquido passando dentro de um tubo. Imagina, melhor que isso. Imagina que eu tenho duas seringas.
certo? 2 seringas. Só que uma seringa, eu vou tirar a agulha, eu vou colocar água, e na outra eu vou colocar mel, por exemplo. Qual tem maior viscosidade? Raíssa, qual que tem maior viscosidade? A água ou o mel? O mel, com certeza. Por quê? O que tu acha? Pela textura, pela composição. Tem a ver pela composição, tem a ver com a natureza química, mas é o seguinte, viscosidade, ó, de maneira simples, bem fácil. O que é viscosidade? É resistência ao movimento. Então, se eu colocar uma gota de água, uma gota de óleo na superfície, por exemplo, ou na seringa para descer, tu sabe intuitivamente que a do meu Deus, a do mel vai descer devagar e a da água vai descer rápido, porque a água tem uma baixa viscosidade comparada com o mel. Então, viscosidade é resistência ao movimento. Por que isso é importante? Porque existe uma lei física chamada lei de Puselier, não importa agora, que ela vai falar de resistência vascular. Então, imagina, o coração vai ter que fazer mais força para poder perfundir, olha as palavras, e para conseguir levar o sangue nos tecidos periféricos, tá bom? Então, viscosidade do sangue. A segunda propriedade do sangue, você tem que saber sim ou sim, e ela está relacionada muito com enfermidades infecciosas. É chamada de eritrosedimentação. Anota lá, ó. Eritrosedimentação. Aí eu volto lá na historinha. Lembra quando eu falei que a gente pegava o sangue e colocava lá numa pipeta, no tubo de ensaio, colocava para girar, certo? Uma determinada velocidade, e depois a gente deixava lá que ele decantava, ou seja, a parte mais densa, o glóbulo roxo ia para baixo e o plasma ia para cima. Tanto que o plasma é chamado de sobrenadante, porque ele fica em cima, certo? O que é eritrosedimentação? Em poucas palavras, vai ficar fácil. É o tempo, certo? É o tempo que sedimenta, se der mudo, sedimenta e separa o plasma da parte globular. Esse conceito não é decorado não, tá, pessoal? Globular. Tentei colocar mais ou menos com minhas palavras aqui. E eu que te falei que é para usar palavras amarradas. É porque eritrosedimentação não tem um conceito tão fechado. Viscosidade, sim. Viscosidade é o quê? Resistência ao movimento. Ponto. Eritrosedimentação é o tempo que ele leva para sedimentar. Quando esse tempo tiver alterado, isso se relaciona com enfermidades infecciosas, ou seja, infecção. Certo? E eu quero destacar 2 coisas aqui para ti agora, só para você entender. A viscosidade do sangue, ela tem 2 determinados, depende de 2 coisas, tá? Pessoal, me aguenta só um segundo, tá? Só um segundo, deixa eu tomar uma água aqui. E agora em volta. Fica com isso, tá? Quais são os fatores que determinam a viscosidade? A gente já vai discutir isso. Voltei, vamos lá. Então, quais são as propriedades da sangre? Quais são? São 2. Viscosidade, certo? Viscosidade e eritrosedimentação. Viscosidade e eritrosedimentação.
Beleza, Diego, show de bola. Agora, pensar no seguinte, olha lá, ó. O que é viscosidade? Resistência ao movimento. O que é eritrossedimentação? É o tempo que sedimenta e separa o que é plasma do que são a parte globular, que no caso são os glóbulos, principalmente glóbulos rojos. Tá bom? Perguntinha de prova, isso aqui é a pergunta mais chata, tá? Pergunta mais fina, mas é bom saber porque tu vai usar na prática clínica, tu vai usar na tua vida isso aqui, é pro resto da vida. Quais são os determinantes da viscosidade? Quais são os determinantes? Pessoal, aprende uma coisa. Quando um professor te pergunta, vem assim, tá? Porque no livro tá assim. Quando te pergunta assim, quais são os determinantes? Em outras palavras, ele está querendo te falar assim, do que depende a viscosidade? De duas coisas. Primeira, depende da concentração de glóbulos rojos, ou seja, uma pessoa com um hematocrito muito aumentado, ela tem uma resistência periférica, uma viscosidade do sangue, uma resistência periférica maior, tá? Quanto maior a concentração de glóbulo roxo, maior vai ser a viscosidade. E são dois parâmetros. O outro são as proteínas, ó. E agora te mostra a importância clínica disso aqui. Vão te falar assim, o paciente está com uma infecção, não importa se é viral ou se é bacteriana, depois a gente vai discutir. Viral ou... Opa! Alguém pediu para entrar. Espera aí, pessoal, só um segundo. Entrou. Olha lá, ó. Só continuando aqui na sequência. Então, se te perguntam assim, ó, de novo, do zero, quais são as propriedades do sangue, certo? O professor abre um oral assim, quais são as propriedades de la sangre? Quando eles perguntam, são duas. Quais são as propriedades do sangue? São viscosidade, tá aqui, certo? E a outra propriedade do sangue é eritrossedimentação, tá aqui. Diego, o que é viscosidade? Resistência ao movimento. Por quê? Se o sangue tiver muito viscoso, ele vai gerar uma resistência periférica alta. O coração vai ter que bombear com mais força. E a gente sabe que para uma pessoa chegar a uma insuficiência cardíaca, tudo começa a largo prazo, de maneira crônica, com um sobreesforço do coração, certo? E voltando, o que é eritrossedimentação? Tempo que sedimenta, separa o que é plasma da parte superior sobrenadante do que é o volume globular que a gente viu agora. Tá, e aí, de que depende a viscosidade? Olha lá, concentração de glóbulo roxo e de proteína. Por que proteína? Em que situação essas proteínas aumentam? Simples. O que eu disse agora lá atrás? Eu falei assim para você, que para a gente ter, quando o paciente tem uma infecção, seja viral ou bacteriana, os plasmocítos vão começar a produzir anticorpos, que são proteínas. Vão começar a produzir imunoglobulinas. Lembra que eu falei todas as proteínas do sangue são sintetizadas no fígado, exceto uma, quem? Os anticorpos, as imunoglobulinas, que são produzidas pelo plasmocito. Amarra isso daí. Então, os plasmocitos, mediante uma infecção, a célula infectada, não importa se é bactéria ou vírus, tá? Qual é a tendência dele? Aumentar a quantidade de imunoglobulinas, que é a mesma coisa que anticorpo, certo? Aumenta as imunoglobulinas, aumenta os anticorpos, aumenta as proteínas do sangue, aumenta quem? A viscosidade, aumenta a resistência periférica, força o coração. Tudo bem? Certo? Eu estou numa parte da matéria que ela é bem técnica, assim, ó, ela é bem chatinha mesmo, mas eu acho que ficou claro. Raíssa, dá uma ideia aí. Ficou Claro do que entendida essa isso, parte? Sim ou não? mais claro do que isso não No, existe, nem, não existe na UBA. Deixa eu só Só com lembrar, você mesmo. é porque o teu caso é diferente do dele, tu é da UBA. Tu vai dar o final, né? É o final Vou que tu dar o vai dar? final. Não tem nenhum Tô REC, nada preparada. para dar, não, né? Não, 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 graças a Graças a Deus. É Deus. final, Tá bom. já tô no terceiro e tô aqui querendo aprender o final para provar igual isso com você. Show Eu, de bola. Então vamos que vai isto dar certo. Vai dar certo. Isto deu certo, vai, biologia deu certo, deu vai dar certo certo, todas. isto deu certíssimo e tudo tá dando certo. Ó, agora vamos para outra coisa.
Vamos falar um pouquinho sobre glóbulos blancos. Glóbulos. Opa. Glóbulos blancos. Como que eu posso chamar os glóbulos blancos também? É a mesma coisa que falar leucocitos, certo? É sinônimo, é a mesma coisa que falar leucocitos. Primeira coisa, qual é o valor de referência para os glóbulos brancos? Primeiro, lembra que eu falei qual é que é a unidade mais utilizada para sangue? Milímetro cúbico. Guarda isso na cabeça. Milímetro cúbico, tudo por milímetro cúbico. Lembra quanto que era o número, a contagem de glóbulo roxo, por exemplo, no homem? 5 milhões e meio por milímetro cúbico. Na mulher, 4 milhões e meio, é só tirar um, entendeu? 5,5 menos 1, 4,5. 4 milhões e meio por milímetro cúbico na mulher. Por quê? Porque a mulher menstrua, porque a mulher tem a testosterona 10% do homem e a testosterona é hipoética. Ponto. Agora, olha lá, de relevante. Valor de referência dos leucocitos. Anota, ó, isso aqui é pro resto da vida, tá? Tem que saber. 4.000. Ah, tem livro que fala 10, tem livro que fala 11, tá? 4.000 a 10.000. Perdão, a última resolução que saiu atualizada não diz que é 10. A última resolução que saiu, ela diz que é 11. 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Sempre que você pensar em sangue, eu quero que você pense em milímetro cúbico, unidade pequena. Ah, Diego, quando é que eu considero, por exemplo, que o paciente tem uma infecção? Cara, quando passar dos 16.000 para lá, 16.000 já é uma infecção importante, certo? 4 a 11 a gente considera normal. 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Aí é o seguinte, quem são os glóbulos brancos? Tá? Lembra que isso aqui lá na histologia era chamada de fórmula leucocitária? Aí tinha duas, tinha a relativa e tinha a fórmula leucocitária absoluta. A absoluta é o número de quanto tem absolutamente, a relativa é em porcentagem. Aí, para a gente não sofrer, olha só que puta macete que vai ajudar muito a tua vida. Para a gente não ficar sofrendo na decoreba, tem um macete aqui que é o pulo do gato, que vai enxugar um monte de coisa. O macete é Neulimoneba. Neulimoneba, guarda essa palavra. Por quê? Neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo e basófilo. De novo, Neulimoneba, neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo e basófilo. Neutrófilo, a forma leucocitária relativa, a relativa em porcentagem. É o seguinte, memoriza isso aqui, ó. 60%, 30%. Opa, errei aqui. Espera aí que travou, não quer nem apagar, não. Aí, 6%, 3%, quase apagou aqui, e basófilo, 1%. Então, de novo, olha lá, Neulimoneba, neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo e basófilo. Você vê, é uma aula curta, mas é uma aula enxuta com bastante coisa. Quais são as porcentagens? Diego, eu tenho que saber a porcentagem de cabeça? Tem que saber. E agora, olha só, nesse quadrozinho eu estou te dando um monte de pergunta de prova. Olha lá, primeiro, qual o valor de referência, valor de laboratório para os leucocitos, para os glóbulos brancos? Ah, Diego, leucocito fácil. 4.000 a 10.000, ou 4 a 11, tá? Última resolução atual diz que é 11.000. 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Beleza, show de bola. Vamos fazer de conta que o teu deu 10.000. Eu peguei um valor redondinho que é para facilitar o cálculo. Quantos neutrófilos deveria ter por milímetro cúbico? Ah, 60% de 10.000, ou seja, 6.000 por milímetro cúbico, certo? 6.000 por milímetro cúbico. Ah, e linfocito?
Pô, se 60% é 6.000, 30% é 3.000, certo? E essa é a fórmula absoluta, ou seja, a absoluta é quanto tem absolutamente por milímetro cúbico. O que eu quero que vocês lembrem de cabeça, de memória, que na verdade a gente vai pela mnemotécnica, é neulimoneba. Neutrófilo, 60%, linfocito, 30%, monocito, 6%, eosinófilo, 3% e basófilo, 1%. Presta atenção que tem um monte de pergunta de prova aqui dentro. Só pergunta de exame. Olha lá. Os neutrófilos, eles são bactericida. Estou te dando pergunta de prova. O que significa dizer que eles agem como bactericida? Eles atacam principalmente bactéria. Tem uma pergunta de prova que fala bem assim: a primeira linha de defesa do sistema imune, a primeira, os primeiros que chegam, quem são? Os neutrófilos. Talvez, se não aparecer neutrófilo, aparece polimorfonucleares. Que são os polimorfonucleares, né? Um neutro, um ácido e um básico. Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Então, assim, o que é mais importante daqui? Sim ou sim, neutrófilo adora destruir bactéria. Então, se eu pego um exame de um paciente, um hemograma, certo? A gente vai ver depois o hemograma, como é que avalia um paciente com anemia, que é uma enfermidade que vem muito na prova. Mas, o que eu quero que vocês saibam agora? Eu pego um paciente, por exemplo, que está com 16.000 de valor de referência de laboratório em relação aos leucocitos, ou glóbulos brancos. 16.000, eu já sei que ele está com uma infecção. A minha dúvida é, que tipo de infecção é essa? Aí eu te dou outra informação. Enquanto que o neutrófilo adora bactéria, os linfocitos já são mais especializados em vírus. Não que seja só, mas isso é um raciocínio mais genérico, digamos, maior quantidade de casos. Então, olha só, cuidado. Situação hipotética, tá? Isso é pergunta de prova. Eu pego um leucograma, tá? Leucograma é a contagem de leucocitos de um paciente. Aí o paciente está com febre. Opa, peraí. Febre aumentou a temperatura, então significa que isso é indício de infecção. O paciente chega com febre, com tosse, dor de garganta, aí você vai lá e pede o hemograma dele com leucograma. Na parte dos leucocitos, você olha lá, número normal por milímetro cúbico, dá aqui 16.000. Você já sabe que está alterado. Tu já sabe que está alto. Fala bem assim, tem uma infecção aqui. Porque as células de defesa aqui, elas só sobem mediante uma infecção, mediante um bicho. Ou tem um fungo, um vírus, uma bactéria, um protozoário lá. Alguma coisa tem. Tá bom. Quando eu peço o exame, vem lá para mim um neutrófilo muito aumentado. Imagina um neutrófilo aí de 80%. Eu já sei, de pronto, pegando esse exame com sintoma, pô, febre é crucial. Falou que tem febre, é porque provavelmente deve ter aí uma infecção, alguma coisa tem. Então, neutrófilo aumentado, sabendo que o neutrófilo é bactericida, isso é uma infecção bacteriana. Ponto. Certo? Simplão assim. Agora imagina o contrário. Chega o paciente com os mesmos sintomas, certo? Ah, é uma gripe, uma dor de garganta, uma febre, aí tá dando 39, você vai lá e pede o exame desse paciente. Aí o linfocito, porque assim, aqui tu olha o total, né, ó. Sei lá, de novo, deu 17.000 por milímetro cúbico, tá bem alto. Aí você olha o linfocito, agora tá aumentado. O neutrófilo tá normal. Então agora eu tenho uma infecção do tipo viral. Para quem gosta de zoar, que dá, tudo é virose. Não, existe a virose, entendeu? Você vai pegar um monte de paciente que simplesmente está com virose. E não existe nem medicação assim, especificamente para virose, para vírus. Certo? É repouso, água, muita hidratação e esperar ele terminar o ciclo dele. Então, voltando. Valor de referência dos glóbulos brancos. 4 a 10, 4 a 11 mil por milímetro cúbico. Ponto. Lembrar das fórmulas leucocitária relativa, neulimoneba. E agora eu vou te dar um pantachaço de outras possibilidades. Se o neutrófilo dá aumentado, provavelmente aí o paciente chega com febre e tal, infecção bacteriana, porque o neutrófilo é a primeira linha de defesa. E o neutrófilo adora atacar a bactéria, porque ele é bactericida, ele tem ação bactericida. Onde ele fagocita a bactéria, ele gera um piocito.
Piocito, ele é pus, tá? Ele morre junto com a bactéria ali, destrói tudo, inclusive ele junto. Linfocito adora vírus, adora destruir vírus. Então, quando eu tiver por exemplo, um leucograma, uma leucocitose, cuidado, duas palavras aí para você aprender, ó. Leucocitoses e leucopenia. Tudo que tiver penia é porque está diminuído. Leucocitoses é porque está aumentado. Então, o que é leucocitose? Os glóbulos brancos estão aumentados, leucocítios. O que é leucopenia? Agora estão diminuindo, certo? Paciente, por exemplo, paciente imunodeprimido, paciente aidético, soro positivo, ele tem uma depressão no sistema imune. Então, como que vai estar isso aí? A tendência é que esteja diminuído. Vai depender se está tratado ou não tratado, se ele faz ou não o tratamento. Beleza? Não esquece. Neulimoneba, neutrófilo, ataca bactéria. Linfocito, ataca vírus. Monocito, ele se diferencia, tá? Aprende isso aqui, é regra. Todo macrófago vem de um monocito, então ele se diferencia em macrófago. Certo? Eosinófilo está muito relacionado com parasitoses, parasitas, certo? A alérgia também, tá bom? E os basófilos têm grânulos de histamina, de heparina, certo? Tudo são células de defesa. Então, não esquece disso. Peguei um leucograma, ou tá lá o exame do paciente, com uma leucocitose. O que é leucocitose? É leucocito aumentado. Imagina que não está dando 11, está dando 20 mil. Beleza, eu já sei que tem uma infecção. Se o neutrófilo está aumentado, infecção bacteriana, listo, ponto. Olha se tem febre, importante. Linfocito está aumentado, infecção viral, é vírus, não tem muito o que fazer, certo? Hidratação, repouso e esperar o ciclo do vírus terminar. Lembrar que o monocito vai se diferenciar em macrófago, o eosinófilo está muito relacionado a parasita, parasitose, certo? E os basófilos, junto com o eosinófilo também, esses dois estão relacionados com alérgia, tá? Alergia. Belezinha? Raíssa, tá aí? Sim, estou anotando tudo aqui. Ó, Ah, eu vou fazer o seguinte, é uma primeira ah, aula, é um primeiro contato, tá? A maioria falou para mim que não ia conseguir assistir nesse horário, vai assistir a aula gravada depois, né? A única que conseguiu foi você, mas não tem problema. O importante é que assista a aula, não assistindo agora, mas assistindo mais tarde, de madrugada, no horário que der para vocês, tá? Essa foi a primeira aula. Eu vou parar por aqui, eu não vou estender muito mais, porque vai ficar muito denso de conteúdo, e eu não quero também vomitar tudo de uma vez. A gente vai aos poucos. A gente começou com um pouco de generalidade de sangue. Faltou falar um pouco de plaqueta, né, de trombocitos. A gente vai ver depois na aula que vem, a gente vai ter hemostásia, tem curva de saturação de hemoglobina, tem bastante coisa para ver aí, tá bom? Então, é isso. Obrigado pela atenção, Raíssa. Você tá no horário, né? O foi. único que conseguiu chegar no horário da aula ao vivo. Para quem vai estar assistindo essa aula gravada depois aqui, ó, qualquer parte da matéria que não ficar claro, não ficar bem elucidado o suficiente, manda mensagem lá para mim e eu vou estar atendendo vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Raíssa. Até Tchau, mais para obrigada, vocês, foi pessoal. maravilhosa a aula. Top, Obrigado pela atenção e como até sempre. mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.